Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13 ao versículo de número 16, eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra com o tema Buscando a Excelência. Para isso nós teremos como base o Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 ao 16, palavras do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez nesta noite. Te pedimos um pouco mais, que o Senhor complete essa boa obra através desta palavra, Pai. Que esse texto, ele sirva não somente de reflexão, mas de norte, ó Pai, que aponte um caminho a qual nós sabemos que temos que caminhar, temos que seguir, que o Senhor direcione nossa mente e o nosso coração para aquilo que o Senhor tem pretendido essa noite para com as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Esse texto, ele diz que o cristão, ele tem uma representatividade muito forte aqui nessa terra. O texto que nós lemos diz que um homem e uma mulher de Deus tem que ser como o sal. O sal é aquilo que dá a diferença aos alimentos. Se você fizer uma comida sem colocar sal, tudo vai ter o mesmo gosto. Então, quando você coloca sal nos alimentos, você começa a perceber as diferenças. E é exatamente para isso que nós fomos chamados como igreja. Você, como homem e uma mulher de Deus, foi chamado para fazer a diferença nesse mundo, para dar sabor. O texto também diz que nós devemos ser luz para este mundo. A luz, ela é totalmente contrária às trevas. E nós vivemos num mundo mal iluminado. Nós vivemos um mundo que jaz no maligno, está em trevas. Sendo assim, a nossa função principal qual é? De sermos luz nesse mundo, de fazermos também a diferença. Todo o cristão tem que ter um desejo profundo dentro do seu coração de fazer essa diferença. E eu digo mais, eu digo que aquele cristão que se entende como sal e como luz nessa terra, entende que a sua função é de ser excelente. Todo o cristão tem que buscar a cada dia ser melhor do que ontem. O caminho da excelência, ele é um caminho que todo homem e mulher de Deus tem por obrigação trilhar. Ser sal e ser luz, fazer a diferença onde quer que nós estejamos, não é uma possibilidade, né? É o único caminho que um homem e uma mulher de Deus deve procurar seguir, deve procurar trilhar. Nós chegamos a mais de 100 células nessa semana. Isso é um mover extraordinário de Deus. Deus derramou profeticamente sobre a nossa vida de uma palavra, de uma direção e junto com isso, de uma unção específica para este momento. Deus nos projetou para esse número, Deus nos projetou para essa amplitude a qual nós estamos. Porém, nós
não queremos somente ter 100 células, certo, Giovanni? Nós queremos ter mais de 100 células, mas que essas células sejam células excelentes. Amém? Você não é somente um líder que tem uma célula com um número. Você é um líder de excelência. Amém? Você é um líder de excelência. Você é sal, chamado para fazer a diferença naquele grupo de pessoas que o Senhor permitiu que você ali compartilhasse da palavra. Você é luz. Você é um líder de excelência, você está iluminando um pedacinho dessa cidade, um pequeno grupo de pessoas que pode estar vivendo um momento muito complicado em sua vida, vivendo as trevas. Esse é o nosso chamado. Nosso chamado não é somente para trilhar números, acumular números, não é isso. O número é muito importante, o número nos alegra. Né, os números nos estimulam a crescer cada vez mais, porém, nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos compreender que o nosso chamado, ele não é somente numérico, o nosso chamado é para sermos excelentes. Não é somente fazer uma célula, mas é fazer uma célula com excelência. Esse chamado de excelência não é só para as células, é para a nossa vida como um todo. Porque o homem e a mulher de Deus, aquele que é um cristão autêntico, tem que procurar o caminho da excelência em tudo aquilo que faz. Amém? Em tudo aquilo que faz. Dentro e fora da igreja. E eu quero dizer algo para você que talvez você ainda não saiba. Você tem tudo para ser excelente. Sabia? Você já tem tudo para ser excelente. As pessoas às vezes não compreendem isso. Às vezes nós colocamos um monte de empecilhos, nós vamos construindo muros em torno de nós mesmos, e esses muros, esses pensamentos, essas condições que nós vamos criando, vai nos impedindo de enxergar que para ser excelente nós já temos tudo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Você tem o Espírito Santo de Deus. Deus habita dentro de você. Você já tem toda a ferramenta. Você tem tudo aquilo que é necessário para ser excelente em qualquer área da sua vida, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Muitos pensam da seguinte forma: eu vou ser uma pessoa excelente quando eu tiver aquilo. Quando eu tiver o emprego que eu tanto sonhei, aí sim eu vou ser uma pessoa excelente. Se você é um homem ou mulher de Deus, você já tem o Espírito Santo. Você já tem tudo para ser excelente. No momento em que você vive agora. Eu vou ser excelente quando eu cursar aquela faculdade que eu tanto sonhei. Aí sim eu vou ser um profissional de excelência, aí sim a minha vida vai ser uma vida excelente. Eu vou ser uma pessoa excelente quando eu for chefe na minha empresa. Aí sim eu vou ser excelente. Eu vou ser uma pessoa excelente dentro da minha casa quando a minha mulher mudar. Eu vou ser excelente quando meu marido mudar. Eu vou ser excelente quando meu pai e minha mãe mudar. E nós vamos criando um monte de condições, dizendo assim, se isso acontecer, aí sim eu vou ser excelente nessa área. E nós nos esquecemos que um homem ou uma mulher de Deus, um cristão, já tem tudo para ser excelente. Tudo para ser excelente, dentro e fora da igreja. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite.
Porque quando nós falamos do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos capacita a ser excelentes, o que nós pensamos? O Espírito Santo me capacita a orar, a pregar, a tocar violão aqui na igreja, me capacita a dar aula para as crianças, me capacita a ser um bom líder de célula. E se você pensa assim, você está certo. Você está plenamente certo. O Espírito Santo nos capacita a tudo isso, porque o Espírito Santo nos dá dons, o Espírito Santo nos dá talentos para que a obra do Senhor, para que a igreja avance. Muitos que estão aqui ministrando, servindo na casa de Deus, não é porque tem um talento ou teve um talento natural. Muitos têm habilidades e dons dados por Deus. Pessoas que pregam a palavra aqui nesse púlpito, não porque tem um dom da oratória, mas porque o Espírito Santo capacita. Vocês estão me entendendo? Quando eu digo que nós temos tudo para ser excelente dentro da igreja, nós temos o Espírito Santo de Deus. E não é difícil a gente compreender isso. A dificuldade que existe é a gente compreender que esse mesmo Espírito Santo que nos capacita aqui dentro da igreja, para sermos excelentes como nós somos, amém? Nos capacita também a ser excelentes fora da igreja. E aí nós começamos a ter uma dificuldade. Como assim? O Espírito Santo nos capacita a ser excelentes fora da igreja. O mesmo Espírito Santo que te direciona, que te alerta do pecado, que te capacita, que te dá dons, talentos, habilidades, unção, poder, o mesmo Espírito Santo é o mesmo que está contigo lá no seu trabalho. É o mesmo Espírito Santo que pode te capacitar a ser um profissional melhor. É o mesmo Espírito Santo que pode te capacitar a ser um aluno melhor. Amém? Alguns poucos alunos, né? Um aluno melhor. O mesmo Espírito Santo que trabalha na sua vida e faz com que você seja uma pessoa de tão bom relacionamento dentro da igreja, é o mesmo Espírito Santo que está dentro de você e pode fazer com que você seja uma pessoa de excelente relacionamento com a sua família, com os seus vizinhos, com aqueles que não conhecem a palavra de Deus. É o mesmo Espírito Santo. Quando nós falamos de excelência e essa excelência dada pelo Espírito, temos uma facilidade de compreender que isso é algo dentro da igreja. Mas não é só dentro da igreja, é fora da igreja. É o mesmo Espírito da excelência que nos leva para a excelência. Age na nossa vida dentro e fora da igreja. Por isso não existe descasamento, descompasso. O que eu quero dizer com isso? Um cristão que é excelente dentro da igreja, ele tem que ser excelente fora da igreja. Porque se não for assim, alguma coisa está errada. Um cristão que é excelente fora da igreja, ele também tem que ser excelente dentro da igreja. Porque se não for desse jeito, alguma coisa está errada, porque é o mesmo Espírito Santo que está agindo em nós. Por que funciona aqui e não funciona lá? Porque talvez nos falta compreensão, nos falta entendimento. E hoje o Senhor vai acrescentar na nossa vida esse entendimento, essa compreensão. Não dá para ser mais ou menos nesse sentido. Você quer ver algo que nos entristece muito? Quando nós somos parados aí na rua, você é pastor daquela igreja lá, e eu fico já até meio assustado. Não sei se eu respondo, né? Levanto o dedinho, sou. Aquela pessoa é da sua igreja, aí eu já fico mais assustado ainda. Começo a ficar preocupado. E quando nós recebemos, sabe, um feedback, que é isso, né? Uma colocação de alguém fora da igreja a respeito de alguém aqui da igreja, e isso é negativo. Gente, isso é algo que nos entristece tanto. E, às vezes, essa pessoa,
é uma pessoa excelente aqui dentro da igreja. É excelente, é um ótimo obreiro. É um ótimo obreiro. Serve aqui na igreja. Não falta no seu dia de serviço. Amém, Lindomar? Amém. Não falta, não chega atrasado. É excelente. Chega mais cedo para adiantar o serviço. Vai mais tarde para poder fechar a igreja com os irmãos que ficam retardando as coisas. Ele é excelente aqui. Ele serve tão bem. Mas quando você conversa com alguém que trabalha junto com ele, parece que é uma pessoa diferente. Dá até vontade de perguntar, é dessa pessoa mesmo que você está falando aqui? Peraí, ó, puxa a foto do Facebook, é essa aqui? Porque é descasado, descompassado. A pessoa é excelente, uma pessoa de Deus aqui dentro da igreja, motivada, movida por Deus, serve tão bem. Como que o Espírito Santo que age na vida dessa pessoa, não age também na vida dessa pessoa lá no trabalho dela, a ponto dela ser tão excelente aqui, lá, como ela é aqui? Alguma coisa está errada. Isso não pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher de Deus, sendo que nós temos tudo para ser excelente onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Uma pessoa que aqui na igreja é tão amável, é tão carinhosa, é tão cuidadora, uma pessoa de relacionamentos excelentes dentro da igreja, é uma pessoa de péssimo relacionamento fora da igreja. O mesmo Espírito Santo que age aqui na vida dessa pessoa, tem que agir, se ela permitir, fora da igreja. Porque não faz sentido. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Uma pessoa que aqui na igreja, ela serve muito bem. É uma pessoa, sabe, que faz o trabalho que tem que ser feito. A pessoa sempre disponível. Essa disponibilidade, este empenho, essa excelência dentro da igreja. Mas não é a mesma coisa fora da igreja. E quando isso acontece, nós plantamos algo dentro do coração das pessoas, chamado mau testemunho. Chamado mau testemunho. Você pode ser a maior bênção que for aqui dentro da igreja. Se essa excelência que você é aqui dentro não se refletir lá fora, o evangelho não vai ter amplitude. Nós, ao invés de sermos facilitadores do evangelho, propagadores do evangelho, nós vamos limitar o evangelho no coração das pessoas. Como você tem se comportado fora da igreja? Essa excelência que você tem tido aqui, tem se refletido fora da igreja, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia? Você é luz e sal fora da igreja, da mesma forma que você é luz e sal dentro da igreja? Qual é o seu nível de excelência? O contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Pessoa que é excelente no seu trabalho, não falta um dia, não recusa uma hora extra, trabalha dia e noite, extremamente excelente. Uma pessoa que quando você vai conversar com o patrão fala, rapaz, esse cara aqui, olha, ele é ponta aqui na empresa. Não falta, trabalha tudo mais e tal, não chega atrasado, nunca faltou. Já veio trabalhar até doente. Mas quando dá um espirro, já não vem mais na igreja. Eu não consigo compreender isso. O Espírito Santo, que trabalha na vida da pessoa, que dá tanta responsabilidade a ela fora da igreja, a ponto do mundo olhar para ela e falar, olha, rapaz, esse cara aqui é muito bom. Ser uma pessoa excelente, e aqui na igreja não. Aqui na igreja
no trabalho, levanta 4 horas da manhã, entra no serviço 4 horas da manhã, 3h50 está lá, porque tem que ter 10 minutos mais cedo para chegar. Aqui na igreja a programação é 4 horas da tarde, chega 4h30, porque é a igreja. É excelente fora, mas não é excelente dentro da igreja. Sendo que o Espírito Santo que está dentro de nós, que nos capacita, é o mesmo. Por que nós segmentamos a nossa vida? O mesmo nível de excelência que nós temos dentro da igreja, nós temos que ter fora da igreja. O mesmo nível de excelência que nós tivermos fora da igreja, nós temos que ter dentro da igreja. Isso é a vida equilibrada que o cristão tem que ter. Se nós pensarmos de forma diferente, nós vamos estar perdendo muito dos propósitos, ou melhor, dos planos e dos sonhos de Deus para a nossa vida. A excelência aqui dentro, e essa excelência, ela é provocada e produzida em nós pelo Espírito Santo. É Deus que habita em nós. Somos excelentes aqui, porém, nós somos excelentes lá fora também, porque esse mesmo Espírito Santo de Deus que habita em nós nos capacita. Não é somente a capacitação nas coisas que a gente coloca como espirituais. Aliás, nós não deveríamos nem ter um diferenciamento dessas coisas, porque para um homem e para uma mulher de Deus, tudo é o que, Davi? Espiritual. O nosso trabalho lá fora é espiritual, porque você está trabalhando para ganhar um dinheiro, mas ao mesmo tempo, você ali dentro é um exemplo. Tudo na nossa vida tem que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, tudo na nossa vida tem que ter como resultado a excelência. Seja excelente aqui, seja excelente lá fora. Sempre fazendo o seu melhor. Sempre procurando ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sempre que ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, nós vamos estar caminhando, trilhando, seguindo no sentido da excelência. Você não precisa esperar nada. Olha, eu vou ser uma pessoa muito excelente, servir aqui dentro da igreja, quando eu estiver tocando guitarra. Meu irmão, você já tem o Espírito Santo de Deus, seja excelente. Eu vou ser excelente aqui na igreja, quando eu for um líder. Meu irmão, você já tem o Espírito Santo de Deus, seja excelente agora. Eu vou ser excelente no meu empreendimento, quando eu tiver o dinheiro do BNDES, que cada vez está ficando mais difícil. Você já é. Você já tem tudo dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Faça uso da voz deste Espírito para poder te direcionar dentro e fora da igreja. Quer ver alguns exemplos bíblicos para a gente compreender um pouquinho? Vamos ver o exemplo de Davi. Pega a sua Bíblia e abra em 1 Samuel. Davi, a gente conhece bem a história de Davi. Veja bem, aqui em 1 Samuel nós vemos um Davi que ainda não é rei. Um Davi que servia outro rei chamado Saul. Mas preste atenção no que nós vamos ler aqui, para você entender o que é a presença de Deus na vida de uma pessoa. 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 5, diz assim: E saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Isso é Davi, amém? Aqui não é o rei Davi ainda, que é um servo, Saul era o rei, Davi estava servindo o rei. E pela excelência de Davi, a Bíblia nos diz que Saul o colocava sobre todos. Quer ver por quê? O versículo de número 14, do mesmo capítulo de número 18. E Davi se conduzia com prudência
em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Meu irmão, quais eram as características de Davi? Eram características de excelência. Sabe por quê? Porque o Senhor estava com ele. Para ficar mais fácil de compreender, Deus estava presente em sua vida. Quando Deus está presente na nossa vida, nós trilhamos caminhos de excelência. Nós somos excelentes dentro e fora da igreja. Porque a Bíblia, nesse texto, está nos dizendo, ela está falando o quê? Que o Saul observava em Davi características boas, habilidades, dons e talentos, os quais fizeram com que o rei o colocasse acima dos outros. Não está falando que Davi orava. Não está falando especificamente de coisas religiosas, mas está falando de um homem que tinha dons, habilidades. E sim, levando para o lado religioso e espiritual, tinha dons e habilidades, sabe por quê? Porque o Senhor era com ele. Se cada cristão na face dessa terra compreendesse isso, que a presença de Deus, o Espírito Santo, nos dá dons e habilidades, a ponto de nos promover sobre essa terra, viveríamos de uma forma mais tranquila. Digo mais, a igreja avançaria com mais firmeza e com mais ousadia, se nós compreendêssemos isso. Se nós entendêssemos inteiramente, plenamente, profundamente é a palavra, que a presença do Senhor em nós gera dons e habilidades, para dentro da igreja como para fora da igreja. Tem irmãos que já compreenderam isso, sabe por quê? Porque são excelentes naquilo que faz. Ser excelente naquilo que faz, às vezes diante de uma sociedade nem é algo muito nobre, mas faz com excelência, sabe por quê? Porque ao fazer depende de Deus, clama ao Senhor, pede forças, habilidades, discernimento, sabedoria de Deus. E ao pedir isso, sabe o que acontece? Deus derrama sobre nós, sobre a nossa vida. Seja excelente. Não importa o que você faça. Mas Du, eu tenho um trabalho tão simples. Seja excelente nesse seu trabalho simples. E você vai ver Deus te promovendo. Agradeça a Deus, peça a Deus. Senhor, eu faço isso, a minha função é essa. Me dê sabedoria, habilidades, dons e talentos, e você vai ver Deus te dando, e você sendo melhor na sua área, e sendo colocado sobre os outros, compreendendo que isso é muito mais em relação a Deus do que em relação às nossas próprias habilidades. Você já pensou a sua vida profissional desse jeito? Você já pensou a sua vida social, os seus relacionamentos dessa forma? Dependendo completamente do Espírito Santo, como nós dependemos completamente do Espírito Santo nas liturgias da igreja, nas programações da igreja. Comece a pensar dessa forma, e você vai se surpreender com aquilo que Deus pode fazer através da sua vida fora da igreja. Fora da igreja. Deus pode fazer com que você seja uma pessoa tão excelente lá fora, como você é excelente aqui dentro. A Bíblia diz que o Davi era um guerreiro valente. Eu quero dizer que você é um guerreiro, uma guerreira valente. Amém? Não pela sua força, não pela sua capacidade de domínio da guerra, mas sabe por quê? Porque eu sei que Deus habita em você. Eu sei que você é cheio do Espírito Santo de Deus. E isso nos torna guerreiros valentes. Davi venceu tantas guerras. Davi fez tantas coisas, sabe por quê? Porque o Senhor estava com ele. O versículo de número 14 diz: o Senhor estava com ele. E quando o Senhor está conosco, transforma pessoas sem habilidade nenhuma a guerreiros valentes, a homens vencedores nas suas guerras.
nas suas lutas e nas suas batalhas. Isso é o Espírito Santo agindo dentro de nós. A Bíblia nos diz que Davi, ele falava bem. Nós vemos Davi falando com a autoridade. E falando com autoridade, sabe por quê? Porque o Senhor habitava nele. Não era porque ele tinha o dom da oratória. Se você tem o dom da oratória, glórias a Deus por isso. É já algo meio caminho andado. Mas não é isso. É a presença de Deus. Você pode estar falando assim, eu vou fazer uma célula, mas eu não sei, sabe, falar bem, eu tenho maior vergonha, ainda falar olhando para o computador, não é muito para mim. Meu irmão, o que você precisa entender, que você já tem tudo para ser excelente na sua célula. Mas eu não tenho o dom da oratória. Você tem o Espírito Santo de Deus, que é mais importante do que o dom da oratória. E o Giovanni ainda quebrou o galho aí, né? Eu falei para o Giovanni, prepara ministrações para células que sejam simples, diretas, muito fáceis de serem ministradas, e mais do que isso, fáceis de serem entendidas. E o Giovanni, como é excelente, não só preparou as palavras, mas ele grava ainda um vídeo com aquela ministração. Eu achei isso demais, gente. Viu que colher de chá que Deus nos dá? Né? Você percebe como Deus é bom com a gente? Então não é dom de oratória, não é habilidade com o computador, não é nada disso que você precisa. Sabe o que você precisa? Compreender que você é cheio do Espírito Santo de Deus e nada pode te impedir. Deus faz de nós guerreiros valentes. Sabia que Davi era um homem de boa aparência? Como você é uma pessoa de boa aparência. Sabe o que é essa boa aparência? Não é ser bonito. Tem uns irmãos que têm muita dificuldade de ser bonito. Mas vai orando aí, né? Ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? A presença de Deus muda a nossa vida. Não é questão de aparência. Não é isso que eu estou dizendo. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando a respeito da sua posição em relação às coisas. O seu comportamento diante do ambiente que você vive. Isso é como você aparece. Como você tem aparecido lá no seu trampo. Como você tem aparecido nas reuniões da sua família. É com uma boa aparência. Você tem aparecido bem nesses lugares. Qual é o seu posicionamento diante dos lugares onde você coloca a planta dos seus pés? Eu disse pela manhã, né, a respeito do pastor Vilela, quando ele fez a cirurgia na coluna, e ele sentia muitas dores de não conseguir levantar da cama, ter que ir engateando, né, para o banheiro, e eu até ajudei uma única vez, que foi o máximo que eu consegui, né, e aquela dor tremenda, e nós fazíamos a reunião de presbitério lá, porque ele não conseguia nem andar direito, nem caminhar, não conseguia mesmo, de muitas dores. Mas eu me lembro que nas reuniões de presbitério, o pastor, embora sentindo muita dor, ele sempre estava com uma boa aparência. Sempre aparecendo de uma forma muito positiva. Levando, ajudando a gente a tomar as decisões. Trabalhando na nossa autoestima, nos incentivando, mas com uma dor terrível. Ele poderia falar assim, não, reunião de presbitério, não quer saber de nada, estou com dor, manda todo mundo embora. Talvez fosse até isso que ele tivesse pensado. Mas a boa aparência, como nós aparecemos, isso é o Espírito Santo de Deus, gente. Eu já aconselhei pessoas precisando de conselho. Eu já orei por pessoas precisando de oração. E eu fiz isso com toda a fé que existe dentro do meu coração. Já orei por pessoas com dor de cabeça e eu com dor de cabeça. E a pessoa fala, obrigado, pastor, fui curado. E eu continuar com a dor de cabeça. Já orei. Sabe por quê? Porque eu tenho que fazer aquilo que é preciso ser feito. Não somente aquilo que eu quero. Tem gente que faz só aquilo que quer. Eu faço só aquilo que eu quero.
O que me dá na telha eu faço. Ninguém manda em mim. Eu sou livre. Você não é livre, você é escravo de você mesmo. Você tem a pior escravidão, ser escravo de você mesmo. Uma pessoa positiva, no sentido de ser cheio do Espírito Santo de Deus. De fazer aquilo que é preciso fazer, não somente aquilo que nós gostamos. Porque se nós fôssemos fazer aquilo que nós gostamos, nós estaríamos em casa agora, você estaria em casa agora, debaixo de um cobertor, passando de canal em canal, quem sabe não, com um potão de pipoca no colo. Por que você está aqui? Por causa dos meus olhos verdes? Por causa dos meus cabelos loiros? Não é. Sabe por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você está aqui não porque a sua carne quer. Você está aqui porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. E você sabe onde está a presença de Deus. Você sabe aquilo que você tem que fazer. Você vai e faz. Quer ver mais um personagem da Bíblia? Vamos ver mais um personagem? Vamos ver o José. Abra em Gênesis, capítulo de número 41. Eu quero ler com vocês o versículo de número 38 ao 40. Capítulo de número 41. Versículo de número 38. Ao versículo de número 40. Vamos ver José. Diz assim a palavra de Deus. Se você tem dificuldade de abrir a Bíblia ainda rapidamente, você só acompanha. Você em casa também, faça o mesmo. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Isso aqui, sabe quem está falando? Faraó. Faraó. Faraó não é um cristão falando. É um homem secular. Um rei secular, um rei dos maiores nações que já existiu, a maior nação que já existiu sobre a face da terra foi o Egito, em todos os sentidos, e o maior sobre o Egito é o Faraó. E sabe o que o Faraó está dizendo a respeito de José? Será que nós conseguiríamos achar um varão como este? Em quem haja o Espírito de Deus? Você imaginou o seu chefe falando isso para você, Andiara? Hã? Hein, seu Nelson? Pamela? Hein? O seu chefe, seu patrão, chegar para você e falar assim: olha, eu nunca vi um homem, uma mulher de Deus como você. Olha que coisa tremenda. Isso é excelência. Mas ele diz mais, depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Imaginou? Hein, China? Seu chefe chegando para você e falar: rapaz, você é cheio do Espírito de Deus, hein? Tem um negócio de Deus em você. Não, eu nunca vi gente tão inteligente e sábia como você, cabecinha gorda. Bênção de Deus. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Sabe o que o Faraó fez com José? Um homem do secular, olhando para um homem de Deus, cheios da presença de Deus, e por ser cheio de Deus, cheio de dons e habilidades, Faraó disse: José, você vai estar aqui, ó, acima de todos, só abaixo de mim. Você já imaginou esse Espírito Santo que habita dentro de nós, produzindo em nós dons e talentos, a ponto do seu patrão chegar e falar assim: rapaz, você é muito bom, você é muito inteligente, moça, como você é inteligente, sábia, trabalhadora, cheia de dons e habilidades, eu sei que isso é Deus que está fazendo em você, nessa empresa aqui, ó, acima de você só eu a partir de hoje. Nenhum amém? Nenhum amém? Hã? Você já imaginou? O diretor desce lá na sua sessão, olha na sua sessão, e chama você e fala assim: rapaz, você tem algo diferente aqui nessa firma. Você tem algo diferente.
Eu vejo algo diferente. Você vai falar assim, é Deus. É Deus que habita em mim. Você é cristão evangélico? Rapaz, mas você é muito bom. Nunca vi um cristão evangélico ser tão bom no que você está fazendo aqui. Você é dedicado, você chega no horário, você produz bem, produz qualidade, você se preocupa com as coisas, não somente com você, com os outros. Você é uma pessoa que traz paz para essa empresa. Desde quando você chegou aqui, eu só vejo a empresa crescer. Sabe o que eu vou fazer contigo? Identificando a sua capacidade, a sua sabedoria, a sua inteligência, eu vou te colocar aqui acima de todo mundo nessa sessão aqui. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo produz em nós dons e talentos. O Espírito Santo produz em nós dons e talentos. Nós fazemos acesso ao poder do Espírito Santo na nossa vida quando nós entendemos a questão da igreja, dentro da igreja. Mas esse mesmo Espírito Santo trabalha na nossa vida, dá dons e talentos fora da igreja, para que nós sejamos tão excelentes lá como nós somos aqui. Eu declaro sobre a sua vida de uma forma profética. Você vai ser tão excelente no mundo como você é excelente aqui. Amém? Tão excelente lá como você é excelente, como José foi. José estava numa terra estrangeira, fora da sua cultura, mas Deus estava com ele. Ele trabalhava como mordomo na casa de uma pessoa, mas tinha princípio, tinha Deus habitando dentro dele, e ali ele sobressaía. José foi para uma prisão, e na prisão, ele sobressaía. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, o Senhor, que habitava dentro dele, dava dons, talentos e habilidades. Não era só dom de interpretar sonhos, não. Porque quando ele interpretou aquele sonho do faraó, ele também deu uma solução econômica. E essa solução econômica que o José deu lá para o Egito, transformou aquela nação. Um equilíbrio econômico, que se for usado até nos dias de hoje, produz resultados extremos na nossa vida financeira. Mas isso é um outro assunto. Deus nos dá dons e nos dá habilidades. Quer ver mais um personagem? Vamos lá, para acabar. Para acabar, amém? Ninguém falou amém? Está todo mundo com medo. Vamos ver aqui o Daniel. Abra em Daniel, capítulo de número 5. Daniel, capítulo de número 5. Eu vou ler com vocês, primeiramente, o versículo de número 14. Mas deixa eu dar uma explanada aqui na situação. O povo estava vivendo um momento terrível, um momento de cativeiro. Um rei tinha entrado na nação, tinha dominado a nação de Israel e tinha levado o povo cativo para uma terra estrangeira chamada Babilônia. Não foi todo o povo que foi levado para a Babilônia. Foi apenas algumas pessoas muito bem selecionadas. Essa invasão, esse exército inimigo, esse rei, levou todas as riquezas e levou pessoas que foram apontadas criteriosamente. No meio dessas pessoas estava Daniel e seus amigos. Daniel, agora lá na Babilônia, vamos ver um pouquinho do que a palavra de Deus diz a respeito de Daniel. Daniel 5, versículo de número 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Isso é o rei, um rei secular, falando para um rapaz, um jovem de Deus. E esse rei, ele diz exatamente isso. Eu vejo que sobre a sua vida existe uma luz, existe algo diferente, que você tem um entendimento diferenciado, e a excelente sabedoria se acha sobre ti. Você imaginou? Eu saindo aí, encontrando uma pessoa que trabalha junto contigo, e essa pessoa fala assim, olha o Misaque, ele é uma pessoa iluminada.
Iluminado. Misaque, ele é uma pessoa que entende das coisas. Sabe, o Misaque, ele tem uma excelente sabedoria. Mas não ouvir isso a nosso respeito. Mas não é só isso, vamos ver o motivo. 6:3, vamos um pouquinho para frente, capítulo de número 6, versículo de número 3, diz assim: então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Existia em Daniel um espírito excelente. Existe sobre a sua vida um espírito excelente. Amém? O Espírito Santo de Deus está em você. Esse espírito excelente, o mesmo Espírito, o mesmo Deus que agia na vida de Daniel, também age na sua vida. Amém? Esse mesmo Espírito excelente, que fez com que um rei de uma nação pagã olhasse para Daniel e pensasse, estruturasse assim: não, você não pode ficar aqui, eu vou te colocar acima dos príncipes e dos presidentes. Essa é a nossa posição. Amém? Essa é a sua posição. Este é o nosso lugar. Esse espírito de excelência que existe em nós vai nos levar a lugares mais altos. Se você compreender esta palavra, nesta noite, se você entender que você tem tudo aquilo que é necessário para ser excelente dentro da igreja e fora da igreja, você vai experimentar coisas que você nunca experimentou em Deus. Você vai ver Deus derramando dons, talentos na sua vida para serem usados aqui na igreja. Mas você também vai ver Deus derramando dons e talentos sobre a sua vida para ser usado fora da igreja. Deus derramando sabedoria, Deus derramando habilidades que você não imaginava ter, coisas que você não imaginava ser capaz de fazer. Eu conto um testemunho aqui, que um dia eu fui incumbido pelo presidente da minha empresa a fazer uma apresentação. Eu estava no estado, e aí ele não pôde ir fazer uma palestra, é uma palestra muito importante, e ele teve um imprevisto no dia anterior. E aí ele me ligou e falou: Eduardo, você vai ter que me substituir. Falei, é? Falei, tá bom. Né? Qual que é o assunto? Gente, era um assunto que eu nunca tinha ouvido falar. Para falar de uma tecnologia que eu nunca tinha visto. Uma coisa que não era do lugar que eu trabalhava. E ainda mais fazer uma palestra para um grupo de pessoas que provavelmente já entendiam um pouco daquilo. E eu disse assim, mas eu não sei nada sobre isso. Ele falou, pois bem, tem 18 horas para saber. Contou com a minha madrugada também. E eu falei, tá bom. O que um homem cheio da presença de Deus faz neste momento? Buscar a Deus. Eu olhei para dentro de mim e falei, o Espírito Santo de Deus está aqui dentro desse coraçãozinho. O mesmo Espírito Santo que permite que eu vá para a minha igreja e pregue para a minha igreja. O mesmo Espírito Santo que permite que eu vá e tenha a minha célula e fale do amor de Jesus. O mesmo Espírito Santo que me dá dons e talentos para ser usado dentro da igreja. É esse mesmo Espírito Santo que está aqui dentro. E foi essa oração que eu fiz. Falei, Deus, me capacita. Eu não sei nada a respeito disso. Eu estou morrendo de medo, de preocupação, de ser envergonhado, mas eu sei que o Senhor está aqui dentro de mim. Que o Senhor me capacita. Eu fiz uma oração e gerou uma paz no meu coração. Aí o que eu fiz? Eu não fui dormir, não. Eu usei as minhas outras 17 horas e meia depois da oração. E fui estudar, fui procurar na internet, preparei tudo. No dia seguinte eu estava lá, cheio da presença de Deus, com aquele conhecimento. Falei, Senhor, agora é com a gente.
E eu fui e fiz a palestra. Respondi as perguntas. E depois as pessoas vieram me cumprimentar no final e falavam: rapaz, você tem um conhecimento amplo a respeito disso. Mal sabia que eu tinha estudado uma noite anterior. Sabe o que é? O Espírito Santo nos capacita. É difícil pensar desse jeito, não é? Porque a gente tem uma tendência a espiritualizar as coisas. E, na verdade, nós não estamos espiritualizando. Nós estamos transformando todas as coisas religiosamente. Você já orou pedindo ao Senhor dons e habilidades para que você seja um profissional melhor? Dons e habilidades para você ser uma pessoa melhor fora daqui? Se você orar, você vai ver que Deus vai te dar. Você vai ver que Deus vai te capacitar. Sabe por quê? Porque estava Daniel aqui. Sabe quais eram as características de Daniel? A Bíblia nos diz que ele é sem defeito. Não é que ele era perfeito na sua aparência. Uma pessoa sem defeito é uma pessoa santificada por Deus. Era isso que era enxergado em Daniel. Um homem, um jovem instruído. O Espírito Santo dentro de nós, gente, nos instrui, nos direciona. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, compreendendo o poder de Deus que habita dentro de nós, é colocada acima de príncipes e de presidentes. É essa palavra de Deus que eu conheço. Eu quero encerrar essa ministração dizendo, mais uma vez, o Espírito Santo produz excelência em nós. O Espírito Santo produz excelência em nós, dentro e fora da igreja. O Espírito Santo produz excelência fora da igreja e produz excelência dentro da igreja. Quando nós entendermos e vivermos dessa forma, nos encontrarmos em excelência dentro e fora, nosso potencial, ele vai ser elevado, porque a gente, sim, estaremos alinhados com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Você compreende essa palavra? Próximo culto eu vou ministrar a respeito de como ser cheio desse Espírito Santo. Porque eu estou dizendo para você nessa noite, que o Espírito Santo nos leva à excelência. O próximo culto, eu vou ministrar a respeito de como ser cheio desse Espírito Santo. Então, não perca os próximos capítulos. Amém? Não perca os próximos capítulos. Vamos orar? Eu peço que você feche os seus olhos, você na sua casa também, por favor, feche os seus olhos. Quando nós fazemos um apelo, a nossa mente, ela sempre nos conduz para algo. A nossa mente sempre vai nos conduzir para aquilo que nós concordamos da palavra. O Eduardo falou a respeito disso. Eu sou excelente nisso. O Du falou a respeito disso, de trabalho. Eu sou excelente nisso. A nossa mente sempre vai nos conduzir àquilo que nós concordamos com a palavra. Mas eu sei que existem coisas na nossa vida que se chocam com aquilo que nós ouvimos. Existem coisas na nossa vida que precisam alcançar a excelência. E são essas coisas que você tem que trazer na sua memória, na sua mente, no seu coração agora. Quais são as áreas dentro e fora da igreja que você reconhece que lhe falta essa excelência? Onde dentro da igreja lhe falta excelência? Talvez seja nos compromissos, talvez seja no servir, talvez seja na postura de ter uma célula, de falar do amor de Deus, servir melhor no ministério no qual você pertence. Qual é a área que lhe falta excelência? Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. E esse Espírito é mais do que o suficiente para que a gente alcance essa excelência. Mas não pare aí não. Saia um pouquinho dessa estrutura da igreja. Vá na sua casa. O que lhe falta para ser excelente lá na sua família?
O Espírito Santo que habita dentro de você é suficiente para que você alcance essa excelência no seu trabalho, na sua escola, na rua que você vive, dentro da sua família, com os seus familiares, no que lhe falta para ser excelente. Porque o Espírito Santo que habita dentro de você é mais do que o suficiente para que você alcance essa excelência. E identifique neste momento, deixe o Espírito Santo trazer na sua memória aquilo que você ainda está muito aquém de ser. Não importa a área. Depois nós vamos orar. E desde já sobre a sua vida vai descer um poder de Deus, lhe capacitando a ter essa consciência e aplicar no seu dia a dia esta palavra. Ore ao Senhor neste momento. Coloque de pé, por favor. Deixe essa música ministrar o seu coração. Estenda as suas mãos, feche os seus olhos. Você na sua casa, se levante agora. Estenda as suas mãos, feche os seus olhos. Deixa essa canção ministrar a sua vida. Daqui a pouquinho nós já vamos orar. Se faz transbordar, viverei pra ti, viverei pra te servir, viverei pra ti, viverei. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão com as suas mãos estendidas, por todos aqueles que humildemente reconhecem as suas fragilidades, Senhor, por todos aqueles, ó Pai, que já identificaram em suas vidas caminhos que não são caminhos excelentes, áreas que ainda têm que ser aperfeiçoadas, ó Pai. Eu oro por todos aqueles que com as mãos estendidas se coloca humildemente disposto a receber desta palavra como uma orientação divina. Eu oro, ó Pai, por todos aqueles que creem nessa palavra, ó Pai. Eu oro por todos aqueles que tomam a decisão, ó Pai, de fazer uso do seu Espírito que habita
habita dentro dele, dentro e fora da igreja. Senhor, eu oro por todos aqueles pedindo a sua capacitação. Derrama, ó Pai, da sua unção, para que essa unção, ó Pai, nos projete a excelência, fora e dentro da igreja, dentro e fora da igreja. Senhor, marque um novo tempo na vida de cada um, ó Pai. Nos capacite, ó Pai, a estarmos no centro da sua vontade e cumprirmos com o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, que é um propósito de excelência. Que nós sejamos, ó Pai, sal, fazendo a diferença, dando sabor para o mundo, e que nós sejamos luz, ó Pai, retirando as trevas, ó Pai, deste mundo, iluminando, ó Pai, os caminhos, ó Pai, de pessoas. No nome do Senhor Jesus, eu oro e eu abençoo a cada um aqui nesta noite, a cada um que está na sua casa, aqueles que estão em suas casas ouvindo essa ministração. Vocês estão abençoados, cheios do poder de Deus. Receba no nome do Senhor Jesus. A voz seja pra te adorar, mesmo diante do gigante, não temerei, confiarei em ti. Tuas promessas eu viverei. A minha voz seja pra te adorar, mesmo diante do gigante, não temerei, confiarei em ti. Tuas promessas eu viverei. Amém. Essa palavra faz sentido para a sua vida. Você recebe esta palavra. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glórias a Deus pela sua vida. Amém e amém. Que você saiba que nós temos uma lição de casa para fazer. Toda palavra que nós recebemos, ela gera em nós um comprometimento de mudarmos a nossa vida, de sermos diferentes. Amém? Eu quero dizer que você é uma pessoa excelente, porque você está cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Teremos as nossas células nessa semana. Não esqueça de fazer o relatório, de mandar a fotografia para que a gente tenha aí um acompanhamento visual também da sua célula. É muito importante. Eu quero dar um recado também. Nós teremos o Move X, que é o nosso retiro dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Tem sido bênção de Deus. Eu não perco um. Eu sempre estou presente, por isso eu também assisti muito esse evento. É o primeiro evento coletivo da igreja, de toda essa história de pandemia, essa situação de pandemia. Daqui a 2 meses ainda, eu creio que daqui a 2 meses nós teremos mais liberdade ainda. Porém, nós já vamos pegar aí os jovens, os adolescentes que estão cheios do fogo de Deus aí, incendiados de excelência. Os cultos aqui aos sábados têm sido bênção de Deus, e nada mais justo e correto que colocar os nossos jovens para iniciar essa retomada e essa etapa. Será no dia 23, 24 e 25 de outubro. O tema é Sense, né? E segundo o China já me deu orientação pelo WhatsApp. Ele escreveu tanta coisa ali que eu esqueci quase tudo, né? Mas o Sense é de ser sensitivo, de percepção, de sensibilidade, né? Conscientização, né? Então esse é o tempo que nós vamos trabalhar com os jovens, né? Percepção, sensibilidade, conscientização das coisas de Deus, mas também das coisas deste mundo, que a gente tem que estar sempre muito ligado, tá? Então vai ser bênção do Senhor. O valor é R$120, tá? Você pode dividir aí até 3 vezes até o final deste mês, né? Mês 8, tá? Então faça sua inscrição com quem, China?
Com o China, com ele mesmo, tá? Pais, mães, nos ajude a enviar os seus filhos. Vai ser muito importante para a vida dele, como tem sido todos os anos. Amém? Vamos dar o glória a Jesus. Estão todos abençoados. 1, 2, 3. Glória a Jesus.